Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto A Comunidade Inconfessável, de autoria de Maurice Blanchot, que iniciamos no vídeo anterior. Então, se você está chegando agora, olha só, aqui tem um card para você pegar o link do vídeo anterior que está logo abaixo aqui da descrição. Quer pular para a leitura do texto? Dá uma olhada aqui na timeline, tem a marcação aqui direto por título Comunhão, que é a continuidade do texto de hoje. Então, uma nota sobre o escritor e sobre o livro. Maurice Blanchot foi um escritor francês, ensaísta, romancista e crítico de literatura. Entre 1931 e 44, exerceu o jornalismo no Journal de Départ, em Combat, em L'Insurgé e em Écoutez. Maurice Blanchot sempre tentou, com mais ou menos razão, aparecer o menos possível. Cidadania francesa, Alma Mater, Universidade de Estrasburgo. Ocupação: escritor, ensaísta, romancista e crítico de literatura. Suas teorias sobre a relação entre o escritor, a língua, a literatura e a filosofia influenciaram toda uma geração de pensadores pós-modernos e pós-estruturalistas, como Gilles Deleuze, Paul de Man, Michel Foucault, Jacques Derrida e Jean-Luc Nancy. Sobre o livro A Comunidade Inconfessável, obra de Maurice Blanchot, publicada em 1983, depois de L'écriture du désastre, de 80, e L'amitié, de 71. Essa obra é escrita em atenção a Georges Bataille e aos volteios da exigência comunitária. A vocação crítica e ensaística de Blanchot faz emergir, depois da Segunda Grande Guerra, a discussão incessante sobre comunismo, os eventos de maio de 68, etc. Entre a amizade e a comunidade literária, o desdobramento e a exigência de escrever, o livro expõe uma pulsação singular até mesmo quando se tem em apreciação as obras anteriores de Blanchot. A respiração da escrita pode conduzir de uma passeata comum ao abrir de pernas dos amantes, da política ao amor, sem que se possa excluir solidão e desamor. A Comunidade Inconfessável, de certo modo, responde a La Communauté des Ouvriers, livro escrito por Jean-Luc Nancy. Então, sem mais, vamos à leitura do texto. Peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal ativando o sininho. Quase que eu falo o contrário. Se inscreva no cavalo atinando o sininho. Se inscreva no canal ativando o sininho. E sem mais, se estão preparados, peguem seu café, chá, água, o que quiserem. Estiquem as pernas, fechem os olhos e vamos à leitura! Comunhão. Na verdade, o título é uma pergunta. Comunhão? Que a comunidade possa se abrir à sua comunhão, isto é, com certeza simbolizado por toda a comunhão eucarística, é o que indicam exemplos disparatados. Grupo sob fascinação, atestado pelo sinistro suicídio coletivo da Guiana. Grupo em fusão, assim nomeado por Sartre e analisado na Crítica da Razão Dialética. Haveria muito a dizer sobre esta oposição simples de mais de duas formas de socialidade: a série, o indivíduo como número, a fusão, consciência de liberdades, que não é tal a não ser que ela se perca ou se exalte em um conjunto em movimento. Que mais? Grupo militar ou fascista, em que cada membro do grupo transfere sua liberdade ou mesmo sua consciência a uma cabeça que o encarna e não se expõe para ser cortada, porque ela está por definição acima de qualquer alcance. É chocante que Georges Bataille, cujo nome significa para muitos de seus longínquos leitores mística do êxtase ou busca laica de uma experiência estática, exclua, postas à parte algumas frases ambíguas, exclua o cumprimento fusional em qualquer hipóstase coletiva. Frase de Jean-Luc Nancy. Isso lhe repugna profundamente. É necessário jamais esquecer que conta menos para ele o estado de arrebatamento em que se esquece tudo e a si mesmo, do que o caminhamento exigente que se afirma pela colocação em jogo e pela colocação fora dela da existência insuficiente e que não pode renunciar a essa insuficiência, movimento que arruína,
tanto a imanência quanto as formas habituais da transcendência. Reenvio sobre esse assunto aos textos publicados em A Conversa Infinita. Portanto, portanto rápido demais, admito. Portanto, a comunidade não tem de se extasiar nem dissolver os elementos que a compõem em uma unidade supraelevada que se suprimiria a si mesma, ao mesmo tempo que ela se anularia como comunidade. A comunidade não é, no entanto, a simples colocação em comum, nos limites que ela traçaria para si, de uma vontade partilhada de ser vários, mesmo que fosse para nada fazer, quer dizer, nada fazer além de manter a partilha de alguma coisa, que precisamente parece sempre já ter se subtraído à possibilidade de ser considerada como parte a uma partilha. Palavra, silêncio. Quando Georges Bataille evoca um princípio de insuficiência, base de todo ser, nós acreditamos compreender sem dificuldade aquilo que ele diz. É, no entanto, difícil entender. Insuficiente em relação a quê? Insuficiente para subsistir? Não é evidentemente isso que está em causa. A entreajuda egoísta e generosa, que se constata também nas sociedades animais, não é suficiente mesmo para fundar a consideração de uma simples coexistência gregária? A vida em tropa talvez seja hierarquizada, mas nessa submissão a um ou ao outro permanece a uniformidade que jamais se singularizou. A insuficiência não se conclui a partir de um modelo de suficiência. Ela não busca aquilo que poria um fim a isso, mas antes, o excesso de uma falta que se aprofunda à medida que ele vá se preenchendo. Sem dúvida, a insuficiência chama a contestação, que mesmo que viesse só de mim, é sempre a exposição a um outro, ou ao outro, único capaz, por sua posição mesma, de me colocar em jogo. Se a existência humana é a existência que se coloca radical e constantemente em questão, ela não pode manter por si só essa possibilidade que a ultrapassa. Caso contrário, faltaria sempre uma questão à questão. A autocrítica é evidentemente apenas a recusa à crítica do outro, uma maneira de ser autossuficiente, de reservar-se o direito à insuficiência, o rebaixamento diante de si, que assim se supraeleva. A morte de outrem. O que é, pois, que me coloca o mais radicalmente em causa? Não minha relação comigo mesmo, como finito, ou como consciência de ser na morte ou para a morte, mas a minha presença para outrem enquanto este se ausenta morrendo. Manter-me presente na proximidade de outrem que se distancia definitivamente morrendo, tomar sobre mim a morte de outrem como a única morte que me concerne, eis o que me põe para fora de mim e é a única separação que pode me abrir, em sua impossibilidade ao aberto de uma comunidade. Georges Bataille, dois pontos, aspas. Se ele vê seu semelhante morrer, um vivo não pode mais subsistir senão fora de si. A conversa muda que, segurando a mão de outrem que morre, eu prossigo com ele, eu não a prossigo simplesmente para ajudá-lo a morrer, mas para compartilhar a solidão do evento que parece sua possibilidade mais própria e sua possessão incompartilhável, na medida em que ela o despossui radicalmente. Sim, é verdadeiro. Por qual verdade? Tu morres. Só que, morrendo, tu não te distancias somente. Tu estás ainda presente, pois eis que tu me concedes esse morrer como o acordo que passa além de toda pena, e onde eu me arrepio docemente naquilo que dilacera, perdendo a palavra contigo, morrendo contigo, sem ti, me deixando morrer em teu lugar, recebendo esse dom para além de ti e de mim. Ao que há essa resposta? Na ilusão que te faz viver enquanto eu morro. Ao que há esta resposta? Na ilusão que te faz morrer enquanto tu morres. Lepas au-delà.
O próximo do morrente. Eis o que funda a comunidade. Não seria possível haver comunidade se não fosse comum o evento primeiro e último, que em cada um cessa de poder sê-lo: nascimento, morte. A que pretende a comunidade em sua obstinação a não guardar de ti e de mim, senão relações de assimetria que suspendem o tratamento pessoal informal? Porque a relação de transcendência que se introduz com ela desloca a autoridade, a unidade, a interioridade, confrontando-as com a exigência do fora, que é sua região não dirigente? O que diz ela se ela se deixa ir falar a partir de seus limites, repetindo o seu discurso sobre o morrer? Aspas. Não se morre sozinho e, se é tão humanamente necessário ser o próximo daquele que morre, é, ainda que de maneira derrisória, para compartilhar os papéis e reter sob seu pendor, pela mais doce das interdições, aquele que morrendo se choca com a impossibilidade de morrer no presente. Não morras agora, que não haja agora para morrer. Não. Última palavra. A proibição que se torna lamento. O negativo balbuciado. Não, tu morrerás. Lepa udela. O que não quer dizer que a comunidade assegure uma espécie de não mortalidade. Como se tivesse sido dito ingenuamente: não morro, já que a comunidade da qual faço parte, ou a pátria, ou o universo, ou a humanidade, ou a família, continua. É, antes, quase exatamente o contrário. Diz Jean-Luc Nancy. A comunidade não tece o laço de uma vida superior, imortal ou transmortal entre sujeitos. Ela é constitutivamente ordenada à morte daqueles que se chama, talvez de maneira errônea, de seus membros. Fecha aspas. De fato, membro remete a uma unidade suficiente, o indivíduo, que se associaria segundo um contrato, ou então pela necessidade das carências, ou ainda pelo reconhecimento de um parentesco de sangue ou de raça, até mesmo de etnia. Comunidade e desdobramento. Ordenada à morte, a comunidade não é na morte ordenada assim como a sua obra. Ela não opera a transfiguração de seus mortos em qualquer substância ou qualquer sujeito que seja, pátria, solo natal, nação, falanstério absoluto ou corpo místico. Passo algumas frases, no entanto, essenciais e chego a esta afirmação que é para mim a mais decisiva. Se a comunidade é revelada pela morte de outrem, é porque a morte é ela mesma a verdadeira comunidade dos seres mortais, sua comunhão impossível. A comunidade ocupa, portanto, esse lugar singular. Ela assume a impossibilidade de sua própria imanência, a impossibilidade de um ser comunitário como sujeito. A comunidade assume e inscreve, de alguma maneira, a impossibilidade da comunidade. Uma comunidade é a apresentação a seus membros de sua verdade imortal. É o mesmo que dizer que não há comunidade formada de seres imortais. Ela é a apresentação da finitude, do excesso sem retorno, a qual funda o ser finito. Há dois traços essenciais neste momento de reflexão. 1. A comunidade não é uma forma restrita da sociedade, tanto quanto ela não tende à fusão comunial. 2. 2. A diferença de uma célula social, ela ser interdita de fazer obra e não tem por fim nenhum valor de produção. Para que ela serve? Para nada, senão para tornar presente o serviço a outrem até na morte, para que outrem não se perca solitariamente, mas nela se encontre suplenciado, ao mesmo tempo que traga a um outro esta suplência que lhe é fornecida. A substituição mortal é aquilo que toma o lugar da comunhão. Quando Georges Bataille escreve: é necessário à vida comum manter-se à altura da morte. A sina de um grande número de vidas privadas é a pequenez.
Mas uma comunidade só pode durar no nível de intensidade da morte. Ela se decompõe desde que falte a grandeza particular do perigo. Fecha aspas. Então, quando Jorge Bataille escreve tudo isso, podemos desejar pôr à parte alguns desses termos em sua conotação, grandeza, altura. Pois a comunidade que não é comunidade de deuses não o é muito menos de heróis, nem de soberanos, como acontece em Sade, em que a busca do gozo excessivo não tem a morte por limite, já que a morte dada ou recebida perfaz o gozo, do mesmo modo que ela cumpre a soberania, fechando sobre Sade mesmo o sujeito que nela se exalta soberanamente. Comunidade e escritura. A comunidade não é o lugar da soberania. Ela é aquilo que expõe ao se expor. Ela inclui a exterioridade de ser que a exclui. Exterioridade que o pensamento não amestra, mesmo que lhe desse nomes variados. A morte, a relação com outrem, ou ainda a palavra, quando esta não é redobrada em maneiras falantes e assim não permite nenhuma relação de identidade nem de alteridade consigo mesma. A comunidade, enquanto rege para cada um, para mim e para ela, um fora de si, sua ausência, que é seu destino, dá lugar a uma palavra sem partilha, e, no entanto, necessariamente múltipla, de tal sorte que ela não possa se desenvolver em palavras, sempre já perdida, sem uso e sem obra, e não se magnificando nessa perda mesma. Assim, dom de palavra, dom em pura perda, que não saberia assegurar a certeza de ser jamais acolhido pelo outro, ainda que outrem torne só possível, se não a palavra, ao menos a suplicação a falar, que carrega com ela o risco de ser rejeitada ou extraviada ou não recebida. Assim pressente-se que a comunidade, no seu fracasso mesmo, tem parte ligada com uma certa espécie de escritura, aquela que não tem nada além a buscar do que as palavras últimas. Vem, vem, vinde, vós ou tu, ao qual não saberiam convir a injunção, a oração, a súplica, a espera. Se fosse permitido, isso não o é. Quero dizer que os meios me faltam. Seguir o encaminhamento de Georges Bataille nessa evocação da comunidade, nós reencontraríamos essas etapas. 1. Busca de uma comunidade, ou seja, que ela exista como grupo. Nesse caso, sua aceitação é ligada a uma recusa ou rejeição igual. O grupo surrealista, do qual todas as individualidades desagradam, permanece sendo uma tentativa notável em sua insuficiência. Pertencer a ele é quase imediatamente, formando um contragrupo, renunciar a ele violentamente. 2. Contre-attaque. É um outro grupo do qual seria preciso estudar minuciosamente aquilo que tornava sua urgência tal que ele não podia subsistir senão na luta, mais do que por sua existência inativa. Ele não é de alguma maneira senão na rua, prefiguração de maio de 68, quer dizer, no fora. Ele se afirma por panfletos que voam e não deixam rastro. Ele deixa-se afixar programas políticos, enquanto aquilo que o funda é, antes, uma insurreição de pensamento. Resposta tácita e implícita à suprafilosofia que conduz Heidegger a não se recusar momentaneamente ao nacionalsocialismo, a ver nele a confirmação da esperança de que a Alemanha saberá suceder à Grécia em seu destino filosófico predominante. 3. Acéfale é, creio, o único grupo que contou para Georges Bataille e do qual ele guardou, para além dos anos, a lembrança como de uma possibilidade extrema. O Colégio de Sociologia, por mais importante que tenha sido, não foi de maneira alguma a manifestação esotérica disto. Este fazia apelo a um saber frágil, não engajava seus membros como seu auditório, senão para um trabalho de reflexão e de conhecimento sobre temas que as instituições oficiais parcialmente negligenciavam, mas que não eram incompatíveis com elas. Ainda mais porque os mestres dessas instituições tenham sido, sob diversas formas, os iniciadores disso. Bem, próximo vídeo leremos o título que trata
desse último agora mencionado, a comunidade de acéfale. Obrigado por sua audiência, obrigado até aqui. Nos vemos no próximo. Um grande beijo no seu coração, paz e bem, fiquem bem, se cuidem e até já.